Pessoal, bom dia, bem-vindos. A gente sabe que não é fácil, né? Acordar cedo. A gente nunca tem tempo, né? A gente fala que nunca tem tempo. E se o nosso dia tivesse mais de 24 horas, era ótimo. Então a gente trabalha o dia inteiro, a gente sabe como é que é a vida do personal, a gente acorda cedo, né? E termina o nosso dia tarde. E sempre quando a gente chega em casa, a gente tenta estudar um pouco, fazer um livro, criar um conteúdo. E quando a gente chega muito tarde, a gente não tem a energia que a gente tem de manhã cedo. Então eu criei o hábito de acordar cedo, né? Tem alguns amigos fazendo isso. Não sei se vocês já ouviram falar no Milagre da Manhã, que são algumas ações que você faz de manhã cedo, né? E o meu dia tem rendido bastante. Então, eu tenho conseguido ler, eu tenho conseguido estudar, fazer conteúdo. Então, foi a primeira vez que eu fiz assim uma reunião cedo, né? Às vezes eu fazia 10 horas da noite, 10 e meia da noite, então o pessoal chegava já cansado, a gente via pela cara de todos aí que não rendia o nosso dia, né? Pessoal, não sei se todo mundo me conhece, né? Eu sou o professor Albuquerque, sou profissional de educação física já há 25 anos. E há 5 anos eu decidi realmente tomar o rumo da minha vida. Eu decidi viver de personal. Eu trabalhei com ginástica coletiva, trabalhei com natação, trabalhei no SESI, no SESC, trabalhei em academia pequena, trabalhei em academia grande e eu me especializei na ginástica coletiva. Trabalhei na Body Systems, trabalhei com treinamento de professores, acompanhando treinamento. Há 20 anos eu acompanhava treinamento e há 10 anos eu dava treinamento para professores no país inteiro. Mas a gente sabe como é que é a hora-aula do professor de ginástica, a gente sabe que é baixa. A musculação nem se fala. Então eu decidi virar um personal profissional. Eu decidi viver de personal e seguir a carreira de personal onde eu poderia ganhar um pouquinho mais de dinheiro e aonde realmente eu poderia, né, não me desgastar tanto, né? Porque a aula de ginástica você está fazendo junto com um aluno. Então eu decidi seguir essa carreira de personal. Só que eu não conseguiria fazer isso dentro da academia, porque eu dependia de vários fatores. Então eu comecei a ir até as pessoas, atender as pessoas em casa, no condomínio, ou até na própria academia. Mas eu precisei profissionalizar meu atendimento, pessoal. E para a gente profissionalizar o atendimento, a gente precisa desenvolver outras competências. A gente precisa trabalhar, criar um método de trabalho muito bem desenvolvido. A gente precisa começar a entender um pouquinho de marketing. A gente precisa entender um pouquinho de administração, de gestão da sua carreira. Então, a gestão da carreira, né, e a profissionalização, ela entra como uma valorização. Então, se eu queria realmente viver dessa profissão, né, me valorizar, cobrar um pouco, né, mais caro, entre aspas, e a gente pode falar disso depois. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um contrato, tá? Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu sempre fui relutante de fazer o contrato com medo do aluno não fechar o contrato conosco, né? Não fechar o atendimento de personal conosco. Então, a gente vai abrindo exceções, principalmente para quem está começando. Então a gente dá desconto, a gente, né, aceita receber depois das aulas dadas, então a gente deixa o aluno cancelar a aula em cima da hora, você já está lá esperando, aí o aluno, não vou conseguir chegar. Isso tudo acontece porque a gente não tem um contrato. Além de outras, além de outras questões, como férias, a gente vai falar sobre isso. Não as suas férias, mas as férias dos alunos, reajuste. Então, na realidade, o contrato não é para o professor. E eu vou passar o contrato com vocês, item a item, e depois eu compartilhar com vocês. Mas o contrato não é para o professor. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o contrato é para o aluno. São os direitos e deveres, é a garantia do aluno que a gente vai estar naquele dia, naquele horário, vai cumprir tudo aquilo que a gente acordou no contrato. Tudo que a gente faz hoje tem um contrato. Quando a gente vai casar, tem contrato, né? Você vai fazer um curso, assina contrato. Você entra na academia, assina contrato. Por que o personal não haveria de ter um contrato? Então, no começo, eu não tinha contrato. Eu queria ter aluno, né? Então, eu pensava assim, pô, se eu fizer um contrato com esse cara, se eu falar que tem um contrato, ele já vai se afastar.
Isso pode acontecer. Isso aconteceu quando eu comecei a fazer contrato. Né? Quando eu comecei, eu tinha 4 alunos, eles me pagavam depois, eles cancelavam a aula, eu nunca sabia quanto eu ia ganhar. Eu cobrava uma hora-aula ali, né, um pouco abaixo, para ver se a gente conseguia, né, trabalhar junto com a concorrência de outros profissionais que estavam naquele mesmo ambiente. Mas depois a gente vai falar de precificação, de planejamento financeiro, e a gente vai marcar um bate-papo depois sobre isso, né? Então, eu precisei fazer um contrato para que eu conseguisse me valorizar, para que eu conseguisse realmente fazer com que as pessoas, né, vissem que tinha um profissional ali e que eu iria cumprir com tudo aquilo que eu tinha acordado. Então, isso faz uma parte muito grande da nossa valorização, né? Então, vamos compartilhar com vocês aqui o contrato ideal. Por que eu falei de contrato ideal? Porque quando eu fui pesquisar alguns contratos, a gente tem alguns contratos genéricos. E tem alguns detalhes bem específicos do nosso serviço de personal que às vezes a gente não encontra. E depois que a Personal em Casa começou a ter outros profissionais, eu comecei sozinho, eu fiz um site para as pessoas poderem me achar, e todo mundo está no celular, né, gente? Todo mundo está com a atenção voltada ali para as redes sociais, para as mídias, ali para o Google. Então a busca, a procura pelo serviço foi muito grande. Então, como eu tinha uma dor, eu queria ganhar melhor, eu queria viver bem da minha profissão, eu comecei a convidar os profissionais que eu conhecia, muitos do que eu havia treinado, para trabalhar comigo. E hoje nós somos mais de 40 profissionais, né? Não só em Brasília, mas como tem o pessoal de Palmas, tem o Darlan, nós temos o pessoal em Teresina, Rio de Janeiro, no Ceará, no Mato Grosso, então outros profissionais também. E essa última versão, a gente passou por um advogado, né? Então tem um crivo de um advogado, então realmente é um contrato legal. Só de você falar que tem um contrato que é legalizado, esse contrato, isso vai aumentar bastante a sua valorização. E a pessoa paga caro só aquilo que ela percebe que é caro, não é? Porque um serviço de personal é um serviço exclusivo, não é um serviço barato. Claro que você precisa ter outros produtos na sua esteira, né? A gente já vai falar um pouquinho de vendas aí, o Helder está aí com designer de produtos também. Então, se você tem ali um aluno que ele não consegue pagar o valor cheio, você já fez o seu trabalho de venda, já fez uma aula experimental, já falou que tem um contrato, você tem uma marca, tem um método, mostrou resultado, e ele não pode pagar, você pode ter outros produtos na esteira ali, né? Um small groups, você pode ter turmas com 2, 3 pessoas, então ele vai acabar pagando menos. Mas tudo isso tem um contrato. Isso entra também no small group, tá? Primeira coisa, pessoal. Então todos estão vendo aí, tá? Agora vai ser rápido, tá? A gente vai passar cláusula por cláusula. E depois, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me mandem aí nas redes sociais, tá? Instagram, Hugo S. Albuquerque. Ou então aí no nosso WhatsApp, tá? Primeira coisa, aqui é um modelo, tem a marca aqui, vocês devem estar vendo meu cursor, é a marca da Personal em Casa. Então aqui você pode editar, né? Você edita aqui no cabeçalho, é só clicar 2 vezes, e você apagar e colocar a sua marca, tá bom? Aí você sempre fecha que isso aqui é no Word normal, tá? Então, aqui é um modelo, se você não é da Personal em Casa, você não pode usar a marca, até porque a marca ela é patenteada. Então, só profissionais que fazem parte da Personal em Casa podem usar. E outra coisa, pessoal, vocês terem uma marca, isso aumenta a sua valorização muito, assim como um uniforme, assim como um contrato, isso aumenta demais a valorização. A gente sabe quando o produto tem um valor, é diferente, o preço é diferente. Tá? Eu falei de posicionamento semana passada, até fiz um e-book. Então, se vocês quiserem, peçam para mim que eu mando o e-book para vocês. Tá? Então, aqui logo no início, é um contrato de prestação de serviço. Nós somos prestadores de serviço, ok? Por isso que é muito difícil a gente receber férias. Tem muita gente que fala aí que recebe férias. Se você conseguir chegar a esse nível, o seu aluno viajar e ele te pagar aquele mês, mesmo ele sem fazer aula, ótimo. Isso é um acordo assim, é um relacionamento muito grande. Eu já tive um aluno que faria isso, fazia isso. Ele viajava e me pagava, não é, mesmo sem fazer aula. Muito difícil a gente colocar isso no contrato. Eu, Hugo, não fiz. Se você conseguir fazer isso, tem alguns profissionais que fazem,
Olha, ótimo. Eu não acho justo o aluno pagar sem fazer aula. Nós somos prestadores de serviço, a gente recebe pelo trabalho que a gente executa. Se você conseguir fazer isso, ok, você não vai encontrar isso aqui. Mas você vai ver que tem uma parte de férias do aluno aqui, e se ele viajar, ele paga para a gente. Então a gente vai chegar lá embaixo. Então, primeira coisa, isso aqui são os nomes, são os dados seu, não é? É o professor e o aluno, é um contrato aí entre o professor e o aluno. Então, o nome dos alunos. Então, se for casado, por exemplo, e se fizer uma aula dupla, marido e mulher, duas amigas, né? Este nome tem que estar aqui dos dois, ok? Se for pai e filho, então, e o pai paga, a gente tem muito filho, criança e adolescente, o responsável é o pai e a aula vai ter que ser executada para o aluno, tá? Então tem que ter os dados, CPFs, tudo tem que ter isso aqui, até se você por acaso for acionar o aluno na justiça, né? A gente tem que ter contrato, por quê? O que aconteceu uma vez, pra vocês acharem que não acontece? O aluno entrou na justiça contra o professor, né? Porque o professor cancelou o contrato, até porque teve motivos, né? O aluno ligava de madrugada, né? Ficava cobrando coisas que não devia, falava, pedia para o aluno ir tal dia lá que não estava no contrato, né? Queria repor a aula em qualquer momento. Então ele entrou na justiça e perdeu. Por quê? Nós tínhamos um contrato. Então, para a gente evitar qualquer problema, tenham um contrato. Então, sempre o nome dos alunos e todos os dados aqui. Né? Cláusula primeira, o que é o contrato? É um contrato de prestação de serviço de treinamento pessoal. Não é psicólogo, não é massagista, então isso tem que estar claro, que a gente vai desenvolver trabalhos de, né, de treinamento. Então isso é bem claro aqui, senão o aluno vai querer que você faça outras coisas. Se você oferece isso como um bônus, né, no final da sua aula, uma liberação miofascial, tudo isso é um bônus. E é legal ser vendido como isso, tá? Mas isso aqui não entra aqui no contrato, tá? A massagem, liberação miofascial, não, serviço de personal trainer, de treinamento pessoal, tá? Cláusula segunda, isso é muito importante. Caso o aluno sofra de alguma patologia, ele tem que apresentar um atestado médico. Você acha que o aluno vai oferecer o atestado médico? Ele vai apresentar? Muito difícil. Nunca vi o aluno trazer, mesmo se ele for indicado pelo médico. Às vezes traz um laudo, às vezes ele manda o médico ou o fisioterapeuta o que o aluno vai ter que fazer, quais os exercícios, qual a musculatura tem que trabalhar. Mas, para a gente se garantir que nada aconteça, a gente criou um termo de responsabilidade. É um bônus que eu coloquei, eu vou lá para o final para vocês verem. Tá? Tem até o número da lei, se vocês quiserem colocar no Google, vocês vão ver que tem. Vocês lembram que começou a cobrar nas academias, depois isso caiu por terra, não cobra mais. Então, isso aqui é um termo de responsabilidade do atestado de saúde. Então, você vai colocar o nome do aluno, se forem dois alunos, você vai colocar, se for criança, você vai colocar, coloca o responsável, RG, e aqui fala, ó, tá? Que você não se responsabiliza, ok? Inclusive a família. Então, isso aqui é um bônus, a gente tem usado, então vem junto com o contrato. Então, eu coloquei aqui para vocês como bônus. Então, o aluno tem que assinar, além do contrato, assinar isso aqui. Muito importante para a sua segurança, né? Eu já vi casos aí na academia do aluno chegar para treinar e falar para o professor: eu não quero me machucar, eu não quero sentir dor, eu preciso fazer musculação, eu faço yoga. Aí ele foi treinar com o professor, aí o professor botou 3 de 10, 3 de 12, aí no outro dia a pessoa chegou quase sem andar, a gente sabe, né? Essas microlesões, essas dores aí que o aluno sente pós-treinamento, principalmente 2 dias depois. Então a pessoa chegou com um cartão para o professor, e o professor, o que é isso, né? A pessoa toda debilitada, e ele falou: olha, é o cartão do meu advogado, ele vai te ligar, né? Eu falei que eu não queria me machucar, eu não estou conseguindo nem andar direito, e isso é lesão corporal. Isso é verdade, tá, pessoal? Isso aconteceu aqui em Brasília, não sei se vocês têm, né, outros exemplos desse, mas isso aconteceu, foi verdade.
Aqui no Brasil, a gente deixa tudo correr solto. Isso nos Estados Unidos é muito sério. As academias têm que ter seguro para isso, né? Caso alguém entre na justiça, a gente sabe. Se a pessoa tiver o piso molhado, escorregar e cair, nos Estados Unidos a pessoa entra na justiça porque eles sabem que a justiça funciona e recebe dinheiro. E aqui também funciona, principalmente se a pessoa tiver dinheiro, beleza? Então a segunda cláusula é muito importante. Terceira cláusula, prazo. Tá? Vai ser rápido aqui, viu, pessoal? Porque a gente tem mais 10 minutos. Então, cláusula terceira, o contrato, qual é o mínimo? Aqui é o termo de duração de contrato, tá? Vai fazer 1 ano, vai fazer 6 meses? Ninguém quer fazer um contrato longo, sabe por quê? Tem uma dor muito grande das academias. Fazer aquele contrato anual para a pessoa pagar mais barato, era uma estratégia de venda. Aí a pessoa pagava aqueles planos de 1 ano e não ia. Isso dói muito nas pessoas. Então, até acontece da gente fazer de 1 mês. A pessoa quer fazer um teste de 1 mês, faz o contrato de 1 mês. Beleza? E depois você pode renovar aqui pelo tempo indeterminado. Se você precisar fazer outro contrato, a pessoa começou 2 vezes, quer fazer 3, refaça o contrato. Sempre. A Personal em Casa tem 5 anos, a gente já teve vários probleminhas com o aluno. O aluno quer cancelar antes, o aluno quer que você venha a qualquer horário, ele falta, desmarca, tá? E a gente vai ver remarcação, e quer que você venha a qualquer dia, qualquer horário. A pessoa viaja 2 semanas, fica com 6 aulas e quer ficar repondo durante 6 meses. Isso não pode acontecer. Beleza? Ok? Então, dentro da cláusula terceira, aqui, duração, você pode colocar até, tá até em negrito, até 60 minutos. A gente entrega, pessoal, resultado, a gente não entrega 1 hora aula. Tem aluno que chega querendo 60 minutos de aula, gente. Aí, às vezes, você programa um HIIT, você está no nível da sua periodização, que é um trabalho mais intenso, o cara não vai conseguir fazer 1 hora de aula. Um trabalho de alongamento, relaxamento, então é até 60 minutos. Então, eduque o seu aluno, senão ele vai chegar aqui querendo 1 hora de aula, igual na academia. Né? Tá lá, aula de 6 às 7, 7 às 8. Isso não existe. Tá? Então, aqui tem os dias e horários da aula do cara. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Tá? É segunda, quarta, sexta, 8 horas. Aquele horário é dele. Olha como é que você valoriza. Olha, aquele horário é seu. Eu não posso colocar ninguém, eu não posso substituir ninguém. Então, aquele horário é do aluno. Então, isso aqui tem que estar escrito aqui. Olha que importante, a gente tem que tirar o feriado. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, liga seu microfone. Se você tiver do celular, clica na sua tela e abre o microfone. Ok? Esqueci de falar isso, até para a gente, se vocês tiverem alguma dúvida durante, tá? Agora, se vocês deixarem aberto, a gente vai ficar ouvindo barulho aqui. Então, deixa sempre o microfone com a lista vermelha aí, tá? Beleza? Tem alguém com o microfone aberto aí. Vou fechar aqui, tá, Gabriel? Beleza? Tá? Pessoal, vamos terminando aqui. Tá? E depois estou gravando, se você não conseguir ver tudo, eu mando para você. Tá? Feriado, tem que tirar feriado, gente. O aluno, poxa, mas você não vai dar aula em feriado? Aí sabe o que eu falo? Não tem que ter dó do aluno, não. Poxa, vai estar todo mundo descansando? Menos eu? Tá todo mundo de feriado, postar os teus filhos, eu tenho que ficar com os meus filhos, com a minha família, eu sempre falo isso. Eu vou estar com os meus filhos no feriado, vou estar com a minha família, né? Tá todo mundo descansando, menos eu? Beleza? Tá? Rescisão de contrato, a gente conta com aquele dinheiro, gente. No caso da Personal em Casa, a gente recebe antes, então a pessoa paga e faz a aula um mês. Paga, faz a aula um mês. Paga, a gente não quer prender ninguém. Ninguém quer prender ninguém. O cara entra na Netflix e pode sair a qualquer momento. Você entra na Personal em Casa, você pode sair a qualquer momento. Não tem mais como prender ninguém. Você quer que a pessoa fique amarrada, presa a você? Isso não existe. Tá? Então a pessoa tem que avisar com 30 dias de antecedência. Por quê? A pessoa pagou, vai fazer aquele mês com você e fala, olha, mês que vem eu não farei mais, eu vou me mudar. Você pode tentar reverter, mas tem que estar 30 dias antes, porque você já sabe que daqui a 30 dias você não tem
esse dinheiro. Beleza? E se ele rescindir o contrato, ele paga um valor de 30%. Tem que pagar. É justo. Ah, não vou fazer mais, não avisou? Ok, você não me avisou, tinha que avisar com 30 dias. Você vai pagar 30%. Aqui você pode botar 50%, você pode botar 100%. Você escolhe. Tá? O valor pago, a pessoa já pagou. Já pagou. E depois querer devolver o dinheiro, isso já aconteceu com a gente. A pessoa fez aula, fez 15 dias, depois não queria mais, queria que a gente devolvesse o dinheiro. A professora já tinha gastado o dinheiro. Então, outra dica, não gastem o dinheiro. Economizem o dinheiro. Depois a gente vai falar sobre planejamento financeiro. Eu vou entregar uma tabela de planejamento financeiro para vocês. Beleza? Então, tá? Tentem organizar seu dinheiro. Depois a gente fala sobre isso. Então tá aqui, ó, tem que estar aqui. Não vai ser devolvido. O cara pagou. Se ele não quis fazer aula, cara, o problema não é seu. Tá no contrato. Ok? Qualquer coisa, o cara fala que vai entrar na justiça, ok. Pode entrar. Você tem um contrato. Se você não tiver, meu amigo, você tá enrolado. E minha amiga. Tá? E o contrato pode ser rescindido se tiver algum cumprimento da cláusula, igual aconteceu lá com um aluno que queria aula toda hora, ligava de madrugada para a aluna e ela rescindiu o contrato, não aguentou dar aula para o cara, tratava ela mal, né? Ela tinha todas as conversas, o cara gritando com ela no WhatsApp, então não apaguem as conversas dos alunos. Eu tenho todas as minhas conversas dos alunos e professores no meu celular. Todas. Desde que iniciou o WhatsApp, eu não apago nenhuma. Né? Isso é muito importante, isso aqui é prova, tá? Então, olha lá, os programas de treinamento da... Oi? Pessoal, não dá para ficar ligado o microfone não, beleza? Tá, vamos lá para a gente terminar, pessoal. Ok? Como a gente trabalha em casa, no caso a pessoa não em casa, a gente põe residência, ou parque, outra coisa. O que é importante aqui? Se o cara quiser treinar na academia e tiver taxa, ele tem que pagar a taxa, não é você. Tá aqui, ó. Se tiver taxa, mensalidade, taxa de condomínio para ele poder usar, cara, quem paga é ele. Ele não tá querendo fazer aula na casa dele, não é? Agora, se você trabalha numa academia, aí você decide se você paga taxa ou o aluno paga. Normalmente é o professor que paga a taxa. Tem professor que inclui isso aí e o aluno paga. Isso aí é um acordo, pode estar aqui também. Ok? Tolerância, prazo máximo de 15 minutos. Acontece muito, principalmente com quem dá aula de manhã. Você chega para dar aula, o cara está dormindo. Você que acorda o cara te contrata para acordar ele. Aí tu fica esperando lá, né? Até 15 minutos, está aqui. Eu posso ir embora. Ou então o treino vai ser menor. A gente pode se atrasar também. Está aqui no parágrafo único. Então o que acontece? Se você se atrasar, você vai repor a aula, aquele tempo depois da aula, atrasou 15 minutos, avisa sempre, né? É bom sempre avisar. Não preciso nem falar que você tem que chegar na hora, né, gente? Aí você repõe, então repõe outro dia. Problemas acontecem. Cláusula sexta, importantíssimo. Se você não fizer isso, o aluno vai fazer isso aqui em você, ó. Vai montar. Ele tem que avisar, se ele não for, com 24 horas, no dia anterior. Aqui você usa o bom senso, né? Cara, ele tem que avisar. O cara chega, liga, faltando meia hora, você já acordou, você já se arrumou, às vezes você já saiu, às vezes você está na casa dele. Ou na academia, o cara, não vou conseguir. É aula dada, sinto muito. Ele tem que avisar antes. Se valorizem. Se você não se valorizar, o aluno não vai te valorizar, ok? Ele não vai valorizar você. Ele está pagando por um serviço. Não tem amiguinho, não. Você acha que é amiguinho, mas quando ele quiser cancelar, ele cancela. Né? Na hora do vamos ver, meu amigo, ele esquece que treina com você há 5 anos. Ok? Temos mais 10 minutos. Tá? Olha só. Em negrito, reposição de aula. É acordo com a disponibilidade. O aluno, ele quer repor aula quando ele quer. Ah, você pode vir agora? Não, eu tenho outro aluno agora. Eu tenho tal dia e tal hora. Você pode? Você faz 2 aulas por semana. Vamos fazer uma terceira para repor essas aulas? Isso é legal quando você vai viajar. Olha, eu vou viajar de 15 dias.
Para você não perder o dinheiro, anota isso. Você repõe a aula antes. Então, você vai para suas férias e vai receber seu dinheiro. Como você vai fazer isso? Você vai repor a aula antes ou depois. A mesma coisa para o aluno. O aluno vai viajar, aí ele não vai querer te pagar. O que você vai fazer? Opa, vamos fazer mais um dia. Sabe por quê? Você vai chegar na viagem mais em forma. Ah, você não vai conseguir não? Depois, quando você voltar, que você vai comer muito, e você vai estar fora de forma, vai ter engordado, então você vai fazer uma aula a mais. São 3 aulas, você faz 4. Os meus alunos nunca deixaram de me pagar. Sempre eu fazia e eles adoravam. Porque volta gordo e a gente faz uma aula a mais. Olha a jogada aí. Faz aula sábado, faz aula domingo. Lembra que você vai querer viajar também. E você não pode ficar sem esse dinheiro. Não está no contrato isso. Não está no contrato que você vai ter que tirar férias. Mas olha só o que você pode fazer. Beleza? Então, se essa pessoa viajar, eu vou viajar um mês, Hugo, e ela não quiser pagar, tem que ter uma taxa aqui, ó, 30% do valor, uai. Aquele horário é dele. Você vai querer manter seu horário? Olha aqui, está escrito manutenção do horário. Ah, você vai viajar de 130 dias? Poxa, eu vou te esperar aqui, então você vai ter que pagar 30%. Ou 50%, ou 60%, você coloca aí no seu contrato o que você quiser. Ok? Então, releiam esse contrato. Cláusula 7ª. Você vai estar à disposição dele no horário, está aqui de novo, de acordo com o horário. Senão o aluno quer, você pode vir 6 horas? Você pode vir à tarde hoje? Não, eu tenho outros alunos, seu horário é exclusivo seu. Eu não posso atender ninguém nesse horário, eu não posso fazer substituição segunda, quarta e sexta, o seu horário é 8 horas. Vamos repor? Repõe sábado. Eu tenho um horário e tal, meu aluno faltou, dá para você repor agora? Não deixe o aluno mandar em você. Ok? Cláusula 8ª é o valor do serviço. Data de início do contrato, tá tudo aqui. Ok? Então você vai estar lá embaixo escrito. Primeiro, né, não vai ser admitido pessoas estranhas. Aí a esposa fecha e o aluno quer treinar. Aí a filha começa a treinar junto. Não, negativo. Não pode. Né? Não pode outra pessoa. Minha amiga pode vir, meu marido fazer uma aula experimental comigo? Pode. Aí você, né, se for aula experimental, tudo bem. Mas se não, o aluno, monta. Minha tia está aqui passando férias comigo, posso malhar? Não, seu treinamento é diferente dela, eu vou ter que dar atenção dela e não vou dar atenção para você. A pessoa está começando, não deixa. Ok? Se tiver 2 pessoas treinando, sabe o que a gente faz? A gente cobra 50% a mais. Vocês sabiam disso na personal em casa? Por quê? A gente vai fazer 2 treinos diferentes. Se tiver 3 pessoas, 3 treinos diferentes. A partir de 4 já não vai dar, né? Vai ser small group. Então você vai ter que explicar que vai ter que ser, não é um tudão. Não vai ter, né? Então esse é o nosso método de trabalho. Né? Pagamento, pessoal. O que é mais fácil para o aluno que está na mão dele? Ele fazer a transferência bancária. Você não vai pagar taxa de cartão, taxa do PagSeguro. Se você tiver a maquininha do cartão, ótimo, você pode fazer isso. Tá? O método que a gente faz mais fácil é transferir. Né? O aluno entra no celular e transfere para você. Então fica muito mais fácil. Beleza? Então tem que estar lá o banco, tudo certo, o seu CPF, inclusive o código do banco. Se for TED, você põe o código do banco. O código do Banco do Brasil é 001, né? Itaú é tal, então cada banco tem um código. Já coloca aqui para a pessoa fazer transferência de um banco para outro. Se o aluno não pagar, gente, você manda uma mensagem: oi, tudo bem? Eu não vi o seu pagamento, não foi creditado, não, né? Tipo, cobrando. Olha, não identifiquei o seu depósito, a sua transferência. Se ele não pagar, não tem aula. E eu tenho um professor, um personal, o cara não pagou, ele já fala: você não pagou. Já posso botar alguém no seu lugar? Se você é desse tipo aí, se você tiver essa moral, tem gente que faz. Beleza? Tem que cobrar, gente. Tem o Helder, não sei se ele está aqui, é o nosso consultor, hoje ele é parceiro da Personal em Casa. Ele fala assim, né? Quando a pessoa pede desconto, quando a pessoa não paga, pensa nas suas contas. Que não atrasa, tem lá a data do boleto certinho, que não tem como você deixar para pagar depois.
O personal eles querem deixar para pagar depois. Por quê? É diferente de uma conta de água, de luz, de condomínio? Né? Você que está lá com o cara lá, 2, 3 vezes por semana, você sai, vai até ele, está lá, monta um treinamento, cuida da saúde dele. Então, meu amigo, tem que ser muito bem pago isso. Beleza? Então, se ele não pagar, não tem reposição. Aquela aula que ele perdeu, aquelas 2 aulas até ele pagar, não tem. Não é? O que eu posso fazer? Aí ele pagou, começa a contar o mês a partir daquela data. Tá? Cláusula 9. Reajuste. Todo ano as coisas sobem. Todo ano tudo aumenta. Por que que o seu contrato não aumenta? Eu fiquei anos com o mesmo valor de hora-aula. Sabe por quê? Com medo do aluno cancelar comigo. Se eu aumentasse. Mas se você acorda isso antes, já está aqui, gente. Pelo IBGE, o IPCA é o que faz a inflação. Então, todo ano, o valor das coisas vão decaindo por causa da inflação, vai comendo o seu dinheiro. Pode ser 3%, 4%, aqui pode ser R$ 40 a mais, R$ 50 a mais. Já é a sua gasolina, já é o seu lanche durante um mês esse valor. Então, vale a pena. Se você tiver 2, 3, 4, 10 alunos, olha no final quanto é que deve ser, quanto é que vai dar isso aí. Vai dar uns R$ 1.000, não é? Tudo aumenta, o aluno já sabe que aumenta. Se já tiver aqui no contrato desde o início, cara, o combinado não sai caro. Então, se você tiver isso aqui, perfeito. O aluno não vai poder reclamar. E se você fizer um trabalho muito bom, ele não vai reclamar por causa de R$ 40, R$ 50. É 3%, 4%. Tá? Então, já fica essa cláusula de reajuste aqui. Já está acordado. Não tenha dó. Em janeiro sai o IPCA, mais ou menos dia 15. Em fevereiro já vem com aumento, ele já sabe. Avisa para o aluno. Conforme contrato, o IBGE desse ano, né, o IPCA, que mede a inflação, deu tantos por cento, conforme contrato, tudo por WhatsApp ali, ó, mandando mensagem, e-mail, seja o que for. Né? Então já manda o valor já corrigido para o aluno. Beleza? Não precisa nem fazer outro contrato, não. Se você quiser fazer, pode ficar à vontade. Uso da imagem. A gente está trabalhando muito com as redes sociais, com marketing digital. Então, autoriza o uso da imagem, sempre perguntando com a comunicação prévia. Então, isso aqui é muito importante. Tem aluno que pede para tirar, que ele não gosta de ser filmado. Então, você tira a cláusula, beleza, não filma a pessoa. Ok? Isso pode dar também um processo. Tá? Então, sempre o fórum da região, da sua cidade ou estado aqui, é importante. Tá? Se entrar na justiça, saber para onde é que você vai. Ok? Isso é até importante se você faz consultoria online. Vai ver que o cara bota você na justiça lá em outra cidade que você não mora. Você vai ter que ir lá quando o juiz te chamar. Senão você perde a causa. Beleza? Sempre 2 vias. O que a gente faz? A gente tem essa minuta, a gente manda antes para o aluno dar uma olhada, depois da aula experimental, depois do valor tudo acertado, você, olha, eu vou mandar o meu contrato para você ver. Fala isso depois. Beleza? Ele tem que assinar igual na identidade. Ele assinou igual à identidade? Ótimo. Já está valendo. Não precisa ir no cartório, reconhecer firma, não. Se ele assinou igual à identidade, já está valendo. Aqui você põe o início e o valor. O pessoal tem 1 minuto de reunião ainda. Então, se cair, a gente já passou tudo, inclusive o bônus aqui, que é o termo de responsabilidade. Tira essa palavra bônus, né? Tira essa bônus aqui, lá em cima, tira o modelo escrito. Se você não for da personal em casa, tira, senão a gente processa você, que você está usando a marca. Beleza? Mas tem uma marca, isso é muito importante, agrega um valor. Se você faz parte de uma empresa, isso agrega. A pessoa pega, é uma empresa, são tantos profissionais, isso aumenta demais o nosso valor. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Eu espero que tenha valido a pena vocês